Espera aí que estou colocando para apresentar. Isso aí. Vou só fechar um pouquinho aqui a câmera, pessoal, para justamente dar melhor qualidade ao som. Aí quando aqui reportar que melhorou aqui o Teams, aí eu volto a abrir a câmera. Bem, então vamos lá, olha só. Como vocês já sabem, então esse é o tema, né, para hoje, a estruturação do processo de iniciação esportiva por meio do jogo. Então o que acontece? Olha só, a intenção desse tema aqui é o seguinte. Primeiro que é justamente responder essa pergunta aqui, né? Como abordar o processo de iniciação esportiva por meio do jogo? Então é isso que eu gostaria de explicar aqui para vocês, tá? E espero que essa pergunta, no final, ela seja respondida. Então vamos lá. Olha só, como todos nós sabemos, né, o jogo é um meio para o ensino-aprendizagem dos esportes. Ele é muito utilizado e atualmente, né, ele é uma ferramenta essencial nos modelos pedagógicos contemporâneos. A partir disso, né, aí, né, como nós vimos, né, a questão do jogo deliberado, né, importantíssimo, né, para evitar esse processo de especialização precoce. Então, por isso que se adapta, né, esse jogo deliberado para que seja utilizado nesse processo de iniciação esportiva. E aí, repito novamente, nas palavras do professor Scaglia, né, seria um jogo funcional, tá certo? Então, adapta-se, né, aquele jogo de rua, né, aquela pelada, por falar de alguma maneira, e ele se leva, leva-se, né, ele para a aula de educação física, ou então, seja qual for, né, a expressão, estou falando assim, iniciação esportiva no contraturno escolar, iniciação tardia e por aí vai, tá? Só que é o seguinte, no momento de utilizar esse jogo, né, como meio para abordar os conteúdos em diferentes esportes, não estou falando apenas de esportes coletivos, tá? Estou falando de qualquer modalidade esportiva coletiva. Esses jogos estão relacionados com métodos e modelos pedagógicos, né, que foi o que também apresentei para vocês. Então, só relembrando, né, os jogos pré-esportivos, os séries de jogos estão diretamente relacionados com o método global, especificamente o método global funcional. Os jogos cooperativos, né, eles estão dentro, né, da pedagogia cooperativa, né, como uma proposta só, né, dentro dessa cooperação, né, desses jogos cooperativos. Os pequenos jogos ou estruturas funcionais, eles se apresentam tanto na iniciação esportiva universal, quanto no ensino dos jogos pela compreensão, o famoso TGFU, certo? Então, lembrando isso, então é interessante a gente avançar aqui, né? A partir disso, né, aí é interessante a gente também se perguntar o seguinte, né, por que utilizar o jogo, né? Obviamente que nós já espero que vocês tenham realmente compreendido, né, por que utilizar jogo, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, sendo que o jogo, né, ele tem diversos fatores, né, positivos e vantagens para a formação dimensional do ser humano, né? Dentre essas dimensões, né? Falamos, obviamente, toda a parte física, toda a parte biológica, né? Toda a parte cognitiva, toda a parte social, toda a parte justamente motora, enfim, todos os benefícios, né? E justamente a partir disso, né? Então, qual que seria esse conteúdo, né, a ser abordado por meio do jogo, né? E aí, se nós pensarmos, então, iniciação esportiva, então vamos pensar em uma determinada modalidade esportiva, ou pode ser um jogo esportivo coletivo.
que possa ser abordado por meio do jogo, tá? Então, continuando com essa grande questão de hoje, então é importante que nós possamos primeiro atender aqui alguns passos para que possamos fazer essa estruturação desse processo, sempre utilizando o jogo, certo? Por que essa estruturação? Por que esse passo a passo? Porque a intenção é justamente evitar, pessoal, que se apresente o jogo e se faça o jogo pelo jogo. Então, vamos pensar aqui, a aula de educação física vira um segundo recreio. Tá? Essa não é a intenção, certo? O que nós queremos é justamente que a partir do jogo se abordem conteúdos que vão contribuir para a formação desses alunos, desses aprendizes, desses jogadores, enfim. Correto? Então, o primeiro que a gente tem que pensar, né, não quer dizer que tem que ser nessa ordem, mas é apenas uma proposta, né, mas é o contexto, né, em que o processo de ensino-aprendizagem se desenvolve. Qual é esse contexto? Em que contexto isso acontece? Tá? Então, a partir disso, é verificar, sim, no momento dessa estruturação, então é um processo dentro ou fora da escola? Então, é dentro da escola, então, na educação física escolar. Que tipo de jogos seriam interessantes? O que abordagem, na perspectiva do jogo, seria interessante? Não, é um processo fora da escola, então, contraturno escolar, por exemplo, então são grupos esportivos, são escolinhas de esportes, então é lá no clube, certo? Então, o que eu vou fazer também? Que tipo de jogos seriam interessantes, certo? Também, obviamente, verificar a faixa etária, né? Não mesmo um jogo, né, dentro da série de jogos para crianças dos 6 aos 6 anos, por exemplo, do que um jogo, né, por exemplo, em que se vai trabalhar uma determinada estrutura funcional, certo? Então, isso há realmente diferenças marcantes nessas perspectivas, certo? Então, por exemplo, é interessante que se apresentem jogos, por exemplo, menos complexos, entre crianças que estão justamente iniciando em diversas, em uma determinada modalidade esportiva, ou estão vivenciando um processo de iniciação esportiva. Então, é importante que esses jogos sejam adequadamente escolhidos para que o nível de dificuldade e a complexidade aumente gradativamente e acompanhe justamente a faixa etária, todo o desenvolvimento motor, cognitivo, tá? Número de alunos, obviamente que isso é importantíssimo considerar, né? Não mesmo uma aula de educação física com 50 ou 45 alunos, do que uma aula no contraturno escolar com 20 alunos. Então, é completamente diferente. Que tipo de modalidade esportiva? Então, se vai ser justamente um atletismo, uma ginástica, uma natação, ou então qualquer jogo esportivo coletivo, esporte de raquete, isso obviamente que entra nessa perspectiva do contexto. O momento pedagógico dos praticantes, alunos, jogadores, são iniciantes, têm experiência ou não? Ninguém tem experiência, é um grupo homogêneo ou não, é um grupo completamente heterogêneo. Então, tudo isso o professor obviamente tem que verificar, tá? Objetivo geral e específico do processo, né? Qual que é o objetivo geral do professor, certo? O que você está perseguindo com a estruturação de todo esse processo, não apenas de uma aula, é do processo como um todo. O que você persegue, no final das contas? E quais são os objetivos específicos desse processo? Então, tudo isso também regula a escolha dos jogos. A estrutura, obviamente, e os materiais com que o professor conta, né, para poder desenvolver adequadamente, né. Entre outros fatores referentes ao contexto, né, pessoal, que vocês também terão, né, particularidades nos locais nos quais o professor dá aula, né. Então, tudo isso entra nessa análise inicial do contexto, tá? E então, aí vem, o que tipo de jogo deve ser utilizado, né? Então, aí vai depender do modelo pedagógico, né? Do objetivo da aula e do conhecimento do professor, tá? Então, se o professor domina muito bem diversos métodos e modelos pedagógicos, terá a possibilidade justamente de apresentar conteúdos muito ricos com relação aos jogos. Então, aqui eu trago, né, justamente
uma grande frase, né, de vários, de um dos autores, né, que referência na coordenação motora e também na área das habilidades, né, que é justamente repetir sem repetir. Ou seja, como é que você pode repetir o mesmo conteúdo, porém de forma diferente a partir do jogo, né? Então, é justamente isso. Então, que modelo pedagógico você gostaria de abordar para que justamente possa trazer esse conteúdo rico para seus alunos? Ah, não, por exemplo, eu gosto de trabalhar a série de jogos. Ok, qual que é o objetivo disso? Certo? Ou não, eu gosto de trabalhar mais o Teaching Game for Understanding, né? Modelo de jogos pela compreensão. Ou então eu gosto mais de trabalhar a iniciação esportiva universal. Enfim, são questões que vocês devem se perguntar, né, no momento de fazer esse planejamento, certo? E sair um pouco, né, daquilo que sempre, daqueles métodos tradicionais, né, analítico, o global, o misto, certo? Está errado? Não, de forma alguma, mas estamos falando aqui de jogo, né? E nós sabemos justamente da vantagem que nos traz a abordagem dos conteúdos a partir do jogo. Então, isso que é interessante. Além de os outros benefícios, né? E também, que é literatura na área da pedagogia do esporte, né? Eu posso falar para vocês tranquilamente que modelos tradicionais, né, na iniciação esportiva não são adequados, certo? Haverá momentos em que poderiam ser utilizados, porém, tem outras alternativas que são muito mais atraentes e trazem maiores benefícios para os praticantes, para os iniciantes, tá? Bem, então, continuando, né, nessa estruturação, aí vem outra questão, né? É possível planejar uma aula em que se utilizem diversos tipos de jogos? Ou seja, é possível utilizar mais de um método ou modelo de pedagógica? Então, é isso que o professor também tem que se perguntar no momento de planejar, e isso que vocês têm que se perguntar no momento de fazer esse planejamento, né? Então, eu posso dizer para vocês que, claro, obviamente que é possível, tá? Há aulas em que se faz uma combinação de 4, 3, até 5 modelos pedagógicos, não tem problema nenhum, tá? Então, é isso que justamente vamos verificar aqui. E isso vai depender, volto a colocar, do objetivo da aula, conhecimento do professor, a necessidade do aluno, nesse caso, necessidades da turma, do grupo, da equipe, dos alunos, dos jogadores, dos aprendizes. Tá? Então, isso está diretamente relacionado com essas necessidades, perdão, tá? Voltando. Então, a partir disso, né, dessa primeira análise, dessa análise preliminar, então eu vou trazer para vocês um exemplo, né, de como é que seria o planejamento de uma aula utilizando meios específicos do jogo. Então, o jogo como meio para a abordagem do conteúdo, tá? A modalidade que eu trago aqui, né, é a que eu tenho um pouco mais de conhecimento, é o basquetebol, certo? E aqui então, pessoal, eu vou fazer o passo a passo de cada uma das faces, que é justamente o que vocês vão fazer no trabalho final, tá? Então, é justamente isso. Então, eu realmente peço para que vocês prestem muita atenção, porque é isso que será demandado de vocês no trabalho final, e isso é o que será avaliado, tá? Então, vamos lá, é uma aula de basquetebol, certo? É apenas uma aula, tá, pessoal? Não estou pedindo um planejamento nem a curto, mediano e longo prazo, tá? É apenas uma aula, acabou. Então, olha só, o contexto. Então, eu vou colocar aqui a educação física escolar. 40 alunos dos 10 aos 11 anos de idade. A duração total da aula é de 50 minutos. São alunos sem experiência na modalidade esportiva. Tá? Qual que é o objetivo geral que eu coloquei nessa aula? Bom, contribuir para a formação multidimensional dos alunos por meio do conteúdo basquetebol. Tá? Qual que é o objetivo específico? Então, eu vou possibilitar o entendimento dos princípios táticos no ataque, e aí eu cito os princípios, e na defesa, tá? Para que justamente eles consigam entender a lógica do jogo, a lógica tática do jogo.
Não me interessa, veja só a faixa etária, veja que educação física escolar, veja que não me interessa, em momento algum, eu estou falando de técnica, tá? Ah, Juan, mas isso é importante? É, sim, claro que sim. Mas, antes de eu trabalhar a técnica, assim, de chegar nessa questão da técnica, eu tenho outras questões muito mais importantes nessas faixas etárias, como a iniciação esportiva, que é coordenação motora, adquisição de habilidades, que serão a base para justamente futuramente adquirir a técnica, tá? Então, é isso. E não é só porque se trata de educação física escolar. Há processos de iniciação esportiva no contraturno escolar, em que, nessa faixa etária, é indispensável trabalhar coordenação motora, habilidade, antes de abordar, em algum momento, técnicas específicas da modalidade esportiva, tá? Eu não quero contribuir para a especialização precoce, isso é justamente o que não quero. Vamos lá, continuamos. O espaço, então, como quase sempre acontece na educação física escolar, é apenas uma quadra poliesportiva que tem nas tabelas de basquetebol. Vamos pensar aqui que eu tenho sorte, tem as tabelas de basquete, né? Porém, não tem os aros, né? Como sempre acontece. Todas as escolas que eu já visitei aqui, bom, quando eu falo aqui das cidades que eu já percorri no Brasil, quando tem as tabelas, obviamente que não tem os aros. Raramente eu vejo os aros em escolas. Estou falando rede pública, né, de ensino. Bem, então estou traçando um panorama, assim, um panorama não muito favorável, tá? Para que justamente vocês não pensem assim, ah, não, que quando você tem tudo é muito fácil, né? Então, justamente estou traçando aqui um panorama em que nós teremos dificuldades, tá? Bola de basquete precisa? Não. São bolas de qualquer material, tá? De preferência que quiquem, né? E material reciclável, tá? Garrafas PET, pode ter em qualquer lugar, cordas, né? Então, eu só preciso disso, tá? Então, superar essa parte do contexto, né, dessa apresentação do contexto, né, obviamente que terá outras coisas, né, que vocês podem pensar, acrescentar, não tem problema nenhum, né, aqui estudando apenas parâmetros, tá? E obviamente que a criatividade de vocês é bem-vinda, né? Então, isso aí, vocês podem fazer o que vocês quiserem com relação a isso, tá? Falo de acrescentar. Bem, métodos, modelos pedagógicos a serem utilizados. Então, olha só como que eu vou estruturar. Eu vou utilizar o jogo deliberado por meio dos jogos de inteligência, criatividade e tática e pequenas estruturas funcionais. Portanto, eu estarei utilizando, em parte, o modelo da iniciação esportiva universal. Vou trabalhar a pedagogia cooperativa, então eu vou estar trabalhando também nos jogos cooperativos, né? Nesse caso, o jogo cooperativo de inversão. Tá? E vou trabalhar funcional. Vou especificamente com séries de jogos para adquisição do passe, tá? Então, é isso. Como já eu posso colocar antecipadamente, né, o tipo de jogo que vou trabalhar e a sua relação com o método modelo pedagógico, tá? Bem, então, aí já você sabe, né? Então, né, já coloco o objetivo geral dentro da minha aula, já vocês têm isso, claro. Também o objetivo específico, eu só quero o entendimento dos princípios táticos no ataque e na defesa, né? Especificamente no ataque, a manutenção da posse de bola e progressão para o alvo, e na defesa, a recuperação da posse de bola e evitar a progressão da equipe no ataque para o alvo, tá? Então, aí já começa a aula, né? O que vocês já sabem, né? Vocês já sabem estruturar isso muito bem, tá? Então, aí vocês colocam uma parte preparatória, né? Eu vou colocar uma duração de 10 minutos, especificamente. Aí eu inicio com um jogo de inteligência, criatividade e tática. Eu dou o nome para o jogo, obviamente, né? E as diferentes variações que eu vou propor, né? Até chegarem no jogo dos três setores, tá? Então, é mais ou menos a sequência que a gente sempre utiliza quando começa com rouba-bandeira até chegar justamente nesse jogo dos três setores, a partir de um jogo de inteligência, criatividade e tática. Então, quando vocês forem planejar isso, então aí vocês vão colocar justamente, além da duração, né, o tipo de jogo, né, o nome do jogo, o objetivo do jogo,
os materiais, a descrição com suas variações, tá? Bem, na parte principal, eu vou utilizar um jogo cooperativo de inversão, tá? É o que nós chamamos de cesta no bambolê. Acho que todos vocês já sabem o que é, né? É fazer a cesta simplesmente no bambolê. Equipes, uma estrutura tática de 4 contra 4, então vamos ter justamente nessa configuração tática, vamos formar quartetos, né? A quadra é dividida em 5 mini quadras, né? Para todos os alunos jogarem ao mesmo tempo. Isso me interessa, pessoal, justamente se nós comentarmos aqui, já que estamos conversando sobre educação física escolar, né? O importante é que justamente nesses 50 minutos que tem esses alunos, né, na verdade nem 50, né, 40, porque enquanto eles se preparam, chegam, fazem a chamada, enfim, vão ter 40 minutos, certo? No final das contas. Então eu quero que esses 40 minutos sejam muito bem aproveitados. Então eu não quero que eles desperdicem esse tempo fazendo fileiras, por exemplo. Tá? Eu não quero isso, eu quero que o pessoal jogue, eu quero que o pessoal realmente tenha essa oportunidade de experimentar, né, de ampliar seu acervo motor, se for o caso. Quantos desses alunos, o único tempo que eles têm de atividade física é esses 50 minutos à semana de aula de educação física. Vamos desperdiçar esse tempo? Não seria o adequado, né? Então, eu quero que todos joguem ao mesmo tempo, justamente é isso. Então, basicamente assim, toda vez que um time marcar ponto, esse ponto é atribuído para o time contrário, certo? Então, nisso aqui, pessoal, a mesma coisa, tem que ficar muito claro. Porque o tipo de jogo, a duração desse jogo, citar o nome, objetivo, materiais e a descrição do jogo com suas variações. Então, isso vai se repetir com todos os jogos que vocês planejarem aqui na sua aula, tá? Na parte principal ainda, então eu vou trabalhar série de jogos para que a aquisição do passe. Ah, mas sem um passe com relação à execução perfeita da técnica, eu não quero isso. Eu quero justamente que o pessoal entenda para que se utiliza o passe dentro do jogo, ou seja, utilização da técnica no contexto do jogo, na situação real do jogo. Isso que eu quero, tá? Então, por isso, eu preparei uma estrutura de 3 contra 3, tá? Vai ser com relação à utilização do espaço, né? Vai ser igualzinho ao jogo de cesta no bambolê, né? Vai ter ataque, defesa, obviamente, só que dessa vez, né? O ponto é marcado quando o jogador recebe o passe na linha de fundo da quadra de ataque, tá? Ou seja, vai ter o ataque, vai ter a defesa, tá? Só que em lugar de fazer o ponto no bambolê, o ponto é marcado quando o meu colega de time recebe o passe na linha de fundo. Então, é basicamente isso. Por isso chama-se de futebol americano com drible, tá? Então, seria isso. Como vocês veem aqui na explicação, né, além disso, a equipe pode marcar pontos se completar 3 passes seguidos sem interceptação ou desvio dos defensores. São algumas maneiras que o professor tem para justamente dar mais ênfase naquele objetivo que seria o quê? Nesse específico momento desse jogo, o passe. Então veja como que eu vou justamente dar mais ênfase ainda na questão do passe, tá? Eu não estou colocando a questão da técnica, tá? Não é permitido correr com a bola, certo? Utilizar o drible com uma das mãos, certo? Então, eu não quero justamente que o pessoal vai correndo, né? Eu quero justamente que eles comecem a utilizar a ideia do drible, tá? E com uma das mãos. Agora, depende muito, como já coloquei para vocês, do momento pedagógico da turma. Se vocês verificarem que justamente a turma realmente não tem as condições para já começar com um drible, então começa correndo com a bola. Gradativamente vai, não, agora vamos utilizar o drible com as 2 mãos. Depois com uma das mãos, certo? Então, é começar do fácil para o difícil, simples assim, tá? Nesse caso aqui, como o meu objetivo é trabalhar o passe, então eu vou justamente limitar a ação dos defensores. Então, eles só poderão interceptar os passes. Ou seja, não poderão tirar a bola das mãos do jogador com a bola.
tá? Por quê? Porque meu objetivo justamente é trabalhar o passe. E para isso eu vou facilitar o passe. Aí depois vou aumentando gradativamente a dificuldade. Tá? Então, aí já talvez os defensores podem tirar a bola das mãos dos atacantes e por aí vai, tá? Bem, pessoal, igual aos outros jogos. Duração, nome do jogo, objetivo do jogo, materiais, descrição com suas variações, tá? E, continuando aqui com a parte principal, então viriam os pequenos jogos, estruturas funcionais, tá? Então, aqui eu vou dividir a quadra, né, utilizando os dois quartos, né, de cada tabela, né, da quadra, com as respectivas tabelas, e 4 mini quadras no centro. Então, é como vocês estão vendo esse esquema aí, como eu vou organizar a quadra, tá certo? Só que aqui, veja que em cada uma delas vai acontecer um jogo. Então, nos extremos, teremos a configuração tática de 3 contra 3, mais 2. O que quer dizer isso? Então, cada trio vai ter um coringa, tá? Então, basicamente isso, por isso eu coloquei mais 2. E no centro vai acontecer um jogo de 2 contra 2, mais 2, ou seja, cada dupla terá um coringa, tá? Então, essa é a organização principal, tá? E aí, o que vamos fazer? No 3 contra 3 mais 2, sendo que um coringa para cada trio, né? Então, eu vou utilizar a tabela, olha só, e o quarto da quadra. Então, o que eu vou trabalhar aqui? Posse de bola, progressão e finalização. Então, veja que o jogador com a bola na área restritiva, então, quando ingressar na área restritiva, certo? De basquete, se estiver demarcada, não está demarcada, então faz com X, é o de menos, tá? Não pode ser impedido de arremessar, tá? Ou seja, o defensor, assim que perceber que o atacante entrou na área restritiva, já tem que sair e deixar o jogador com bola quietinho na área restritiva para que possa arremessar. Então, estou facilitando inicialmente, tá? E veja aqui as pontuações. Se a bola tocar qualquer parte da tabela, a equipe marcará um ponto. Se a bola tocar o quadradinho central da tabela, aquela que demarca onde que a bola tem que bater para entrar no aro, então aí terá 2 pontos, certo? Os defensores terão que fazer uma defesa individual, e aí que também vem o conceito da defesa individual que o professor pode abordar, e com uma das mãos nas costas. Então, estou mais ainda facilitando o ataque, porque me interessa o quê? Justamente manter a posse de bola, a manutenção da posse de bola, a progressão e a finalização. Tá? Isso que vai acontecer nos extremos da quadra. E nas mini quadras centrais, na estrutura tática de 2 contra 2 mais 2, nesse caso um coringa para cada dupla, perdão, aqui ficou errado, tá? Então, o que acontece? Mesma questão, vou trabalhar manutenção da posse de bola, a progressão para o alvo e recuperação da posse de bola e evitar a progressão na perspectiva da defesa, tá? Então, marca-se o ponto recebendo o passe nos cantos da quadra. Então, aí eu vou delimitar justamente os cantos, 4 cantinhos dentro dessas mini quadras em que o jogador no ataque recebe o passe. Aí vai marcar o ponto, tá? Sendo que cada dupla vai defender 2 cantos e faz ponto nos outros 2 cantos. Aí o professor define qual dos dois, certo? A bola deve passar pelo coringa antes de marcar o ponto. Então, é uma das regras que o professor pode colocar. E os defensores marcam individualmente sem restrições, tá certo? Então, aqui eu já quero justamente trabalhar mais um pouquinho a questão da defesa, tá certo? Então, também a duração, e aí a descrição foi o que vocês já viram aí, o nome já colocar a configuração tática, tá? E as variações vocês vão colocando dentro dessa descrição, tá? Para chegarmos, então, na parte final. Então, eu vou fazer um jogo de 5 contra 5 em 4 mini quadras. Aí você vai utilizar, ou será utilizada, desculpa, a defesa individual, tá? Marca-se o ponto derrubando as garrafas PET na linha de fundo da quadra de ataque. Aí, para isso, define-se uma área restritiva em que, justamente, os jogadores não poderão ingressar. Nem os jogadores no ataque, nem os jogadores na defesa, certo? Para justamente aumentar um pouco a dificuldade com relação a derrubar, as garrafas PET, tá?
Esse joguinho será muito rápido, 5 minutos, né? Vou dar dois tempos de 2,5 minutos, tá? Para finalmente fazer uma recuperação, uma avaliação sobre a aula, né? Que terá uma duração de 5 minutos ou mais, se for necessário, com relação à conversa, né? Isso aí, esse tempo, vocês sabem que é muito flexível, tá? Bem, pessoal, até aí tem alguma dúvida? Bem, então, Professor, pois não. só não ficou claro para mim como você quer que entregue o trabalho. A gente vai seguir esse mesmo formato que você está apresentando? Isso que eu vou conversar aqui com vocês, tranquilo. Obrigado, Arthur. Bem, pessoal, mais alguma outra dúvida? Esse é individual, não é, professor? Esse aí é individual, corretamente, isso mesmo, tá? Porque, bom, eu não vou me adiantar, daqui a pouco eu vou para o mudo e aí já apresento para vocês, tá? Mais alguma outra dúvida, pessoal? Professor, Pois é, não? sobre a faixa etária, pode ser qualquer faixa etária? Qualquer uma, tá? A questão é que justamente quando vocês planejarem, né, isso faça sentido, né, para o planejamento, tá certo? Então isso que é interessante. Quantas mais informações vocês colocarem no seu trabalho, melhor para o avaliador, tá? Para que não fiquem dúvidas, correto? Então isso aí é interessante que fique bem explicado. Alguém mais, pessoal? Professor, então, uma vez sendo de qualquer faixa etária, poderíamos aplicar em EJA também, se der certo? Ou... Sim, claro, com certeza. Seria interessante também, obviamente. Para a iniciação esportiva, né? Como está no processo. Sim, mas também pode ser iniciação esportiva tardia, né? Bom, já que é educação de jovens e adultos, né? Muito provavelmente, né? Obviamente que será uma aula de educação física, né? Vamos pensar com conteúdo específico de atletismo, então de, sei lá, futsal, enfim. Então, obviamente que trabalha a partir disso, né? Certo. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Bem, então tá. Então, vamos para o mudo, que aí então vou responder a pergunta do Arthur, da Luciana, tá? E aí as outras que surgirem, tá bom? Então, só um minutinho. Deixa eu ir aqui. Então, olha só, estamos aqui no ambiente, né, de metodologia dos jogos, tá? Então, olha só, já aparece aqui, né, o, o recurso que vocês vão utilizar para isso, tá? Então, aqui aparece, né, estruturação do processo de iniciação esportiva por meio do jogo, tá? Aí que acontece, olha só. Nessas instruções para o envio, quando vocês clicarem aqui e acessarem, vão aparecer instruções para o envio. E aí eu coloquei um passo a passo de tudo que vocês vão fazer, tá? Então, deixa eu ver aqui se ele me permite aqui. Aqui ele já está. Como eu já configurei ele, né, pessoal? Então, ele não me deixa entrar aqui e ver tudo passo a passo. Mas, quando entrar nessa fase aqui de envio, tá? Aqui aparece nesse primeiro vizinho instruções para a avaliação, tá? Primeiro isso, tá? Para que justamente o pessoal que for avaliar o trabalho também saiba os parâmetros, os critérios de avaliação, tá certo? Mas antes disso, né, como já coloquei, aqui estão as instruções para o envio, tá? Então, isso aqui vai aparecer para vocês, tá certo? Então, né, quando vocês acessarem já a ferramenta, aí, bom, eu entendo, né, eu tomei o devido cuidado para que tudo esteja bem explicado, tá?
Mas, obviamente que sempre acontecem erros, né? Aí, obviamente, que estarei à disposição de vocês, né? Para organizar esse envio. Mas, respondendo à pergunta do Arthur, é o seguinte, então, é seguir, por favor, o roteiro que eu apresentei aqui para vocês nesse PowerPoint, desculpa, tá? Então, é o quê? Então, aí vocês vão seguir esse passo a passo no planejamento que eu fiz, tá? Então, vocês vão citar todo o contexto, nesse caso, qual que é o público-alvo, né? Faixa etária desse público-alvo, se são iniciantes ou não nessas modalidades esportivas, por exemplo, então, que colocou o Pedro, né? Então, são alunos de ensino de jovens e adultos, de tal faixa etária, não sei o que, não sei o que. Então, essa descrição, isso tem que ficar claro, pessoal, porque o avaliador, que serão seus colegas, né? Isso tem que ficar claro, para que a pessoa não fique confusa no momento de avaliar. Então, é isso. Olha só, público-alvo. Então, você segue um roteiro que eu coloquei aí no PowerPoint. Idade, nível de experiência, tá? Se é educação física escolar, ou seja, se é dentro ou fora da escola, ou então, no caso do Pedro, que ele colocou, é o quê? Então, isso tem que ficar claro, certo? Aí, depois disso, aí vocês vão estabelecer seu objetivo geral, seu objetivo específico dentro desse plano de aula, lembrando que é apenas um plano de aula, não é mais do que isso, tá? Não é um planejamento, como eu já coloquei, pessoal. Não é um microciclo, não é um mesociclo, nem macrociclo. Não é uma temporada lá na escola, na educação física escolar, não é um bimestre, não é um ano, não é nada disso, tá certo? É apenas uma aula, só isso. Então, é a proposta, tá certo? Então, bem, já estabeleceu o público-alvo, ou seja, todo esse contexto, onde que vai acontecer a aula, os objetivos, certo? Objetivo geral, objetivo específico, então aí já você começa a desenvolver a aula. Então, parte inicial, né, ou parte preparatória, como eu chamo, né, não gosto de falar de aquecimento, parte preparatória, então, qual que é a proposta na parte preparatória? Qual que é o jogo, né? Ah, Juan, mas é que eu gosto de fazer aquecimento, sei lá, com um treinamento funcional, isto, aquilo. Tudo bem, ótimo, tá? Mas lembre-se, o objetivo, pessoal, o objetivo é justamente trabalhar o jogo, tá certo? Então, por que não? Se já que a proposta é trabalhar as capacidades motoras, por exemplo, tá? Então, por que não trabalhar um jogo a partir disso? Que tipo de jogo seria trabalhar? Certo? Então, é isso. Então, vamos utilizar apenas o jogo, tá certo? Então, essa é a intenção. Então, faz toda a parte preparatória. Lembre-se, duração, nome da atividade, nesse caso, nome do jogo, descrição detalhada e variações, tá certo? Deixa eu abrir a câmera que já está acusando que aqui já está... O internet está legal, o sinal. Então, voltando, vamos descrever muito bem a atividade, tá certo? Então, nome, objetivo dessa atividade, desse jogo, tá certo? Descrição e as variações, tá certo? E a partir disso, né, obviamente a duração. Qual que é a duração planejada para isso? A partir justamente do total da aula, né? 50 minutos, se for educação física escolar. Ah, não, é contraturno escolar, 1h30, e enfim, por aí vai, tá certo? E aí vocês vão descrevendo o que vai acontecer na parte principal, quais jogos serão abordados, com a mesma questão, com relação à mesma dinâmica de nome, objetivo, descrição detalhada, variações, duração, tá certo? Aí já fica à vontade a quantidade de jogos que vocês acharem pertinentes e chegarmos no encerramento. Um encerramento que também será utilizado um jogo, certo? Então é isso, é ver como é que vocês conseguem estruturar um plano de aula a partir do jogo, certo? Mas veja, pessoal, que tem que ter coerência, tá? Não estou falando que o que eu apresentei é perfeito, soluciona todos os problemas, não. É simplesmente para que vocês vejam a coerência com relação ao planejamento. Eu estabeleci o objetivo geral, eu sempre, seja o que for, isso para mim está claríssimo.
seja qual for a manifestação do esporte, estou falando assim, alto nível de rendimento, recreação, lazer, educação física escolar, reabilitação, saúde, seja o que for, eu sempre vou contribuir para a formação dessas pessoas, porque eu estou tratando com seres humanos, isso que me interessa, tá? Mesmo sendo alto nível de rendimento, que hoje em dia isso é difícil, mas enfim, pode ser uma visão utópica que eu tenho, mas foi como eu aprendi e é a visão que eu tenho do esporte, tá? Já nos objetivos específicos, eu já ataco justamente o conteúdo que eu quero abordar especificamente, né, obviamente, dentro dessa aula, tá? Então, aí vocês viram que eu coloquei, então vamos entender a lógica tática do jogo, nesse caso o basquetebol, princípios táticos no ataque e na defesa, por meio de quê? Do jogo, isso que eu quero, tá? Juan, mas você colocou aí o passe, sim, o passe está aí, tá? Porque as séries de jogos, né, pessoal, como método tradicional, ele se apoia no quê? Na técnica, tá? Se eu for trabalhar a tática por meio de séries de jogos, pessoal, são questões muito, mas muito específicas à modalidade esportiva. Por isso que os métodos tradicionais utilizam, ou se recomenda, né, a sua utilização a partir dos 12, 14 anos, tá? Não estou querendo dizer que, se eu utilizar antes o método analítico, numa iniciação esportiva, estou errado. Não é isso, mas seria mais adequado utilizar modelos contemporâneos, certo? A partir do jogo, tá? Claro que haverá momentos em que não tem jeito, às vezes é muito mais adequado para esse momento, para essa situação, realmente parar, apresentar como é que seria a realização, por exemplo, de um passe, trabalhar parâmetros gerais, né, da realização da técnica e pronto, voltar para o jogo. Aí isso pode ser feito, tá? Mas não é aquilo que vocês muitas vezes veem, né, pessoal, que é parte inicial, o que chama de aquecimento, né? Depois trabalha a técnica durante mais ou menos uns 50 minutos para deixar o jogo para o final. Acabou essa aula. Então, né, vamos sair um pouco desse formato, tá certo? Enfim, então, né, essa é a proposta. Aí, então, é interessante que vocês entendam qual que é a lógica, e a sequência pedagógica que vocês vão dar para esses jogos, tá certo? Agora, essa é a diretriz, é seguir esse roteiro. Se vocês seguirem esse roteiro do PowerPoint, tá tranquilo, tá? Agora, como é que vocês vão apresentar isso? Então, vocês trabalham, fazem todo esse plano de aula no Word, né? Juan, preciso de desenhos, esquema. Não é obrigatório. Recomendo, tá? Recomendo. Mas, se tiver muito bem explicado, se for um texto muito bem elaborado, não precisa de desenho, tá? Então, é isso, deixo a escolha de vocês, tá certo? Mas não é obrigatório. Justamente nas instruções para envio, né, desse trabalho, não é obrigatório, não é obrigatória, desculpa, a utilização de desenhos, correto? Então, isso aí também está claríssimo. Então, vocês elaboram seu plano de aula conforme o roteiro que apresentei para vocês no PowerPoint, tá? Organizam esse plano de aula e salvam ele em PDF, por favor. Então, salvam em PDF e sobem esse arquivo para essa ferramenta aqui, para essa plataforma aqui. Então, você acessa para aprender e sobe o documento, tá bom? Aí, o que acontece, pessoal? Olha só, amanhã, sexta-feira, isso mesmo, 13 de novembro, já isso aqui começa a ficar disponível para os envios, tá? E obviamente que amanhã, bom, não sei se vocês já conseguem fazer isso amanhã, mas enfim, a questão é a seguinte: o período da fase de envio desses trabalhos é justamente de sexta-feira, 13 de novembro, até quinta-feira, 19 de novembro, tá? Então, tem esse período de tempo para vocês subirem esses arquivos, por favor. E aí vem a pergunta da Luciana, né? É individual, tá? Então, cada um de vocês
faz seu planejamento, entra no aprender, sobe o arquivo, tá? Bom, superada essa fase de envio, né, que fecha no dia 19, por isso que é importante, pessoal, que vocês cumpram o prazo, tá? Porque quem não enviou, não enviou, acabou, não vai ter como ser avaliado, tá certo? Então, por favor, cumpram esses prazos, se organizem, tá? Por isso dei um tempo, entendo eu, interessante, né? De 13 a 19 de novembro para vocês fazerem essa tarefa, tá? E até porque, pessoal, se vocês olharem para o cronograma, hoje é nosso último encontro síncrono. Então, a partir de amanhã, né? Ou seja, vocês que abrem o recurso, né? E na próxima semana a gente não se encontraria mais. Então, já é com vocês, o trabalho de vocês. Então, seria para vocês, por exemplo, utilizarem terça e quinta-feira para justamente organizar essa questão desse envio e elaborar esse trabalho, tá certo? Durante o período de tempo que é destinado para a aula mesmo. Então, é isso, como se tivesse um encontro síncrono. Então, pode utilizar esse tempo. Então, esse seria o prazo, tá? Então, superada essa fase, então vamos para a fase de avaliação, que começa imediatamente, né? A de envio fecha no dia 19, então a de avaliação começa já na sexta-feira, 20 de novembro. Então, vocês, a partir do dia 20 de novembro, já podem acessar de novo a ferramenta, que aí já aparecerá para vocês o trabalho que tem que avaliar, tá? E aí, Juan, mas como é que eu vou avaliar isso? Não se preocupe, justamente aqui está as instruções para avaliação. Está tudo aí explicado. Então, tem uma escala para você simplesmente atribuir uma nota aos critérios que eu coloquei para vocês. Então, vocês pegam o trabalho, certo? Fazem uma leitura do trabalho e aí depois simplesmente vocês acessam a ferramenta e veem os critérios para darem uma nota em cada um desses critérios, tá? Salvo engano, são 5, tá? Então, são 5 critérios que vocês vão avaliar a partir da leitura. Então, assim, eu sugiro, né, também, vocês acessarem primeiro, pegarem os critérios, que a partir disso vocês fazem essa leitura pensando nesses critérios, e aí já vocês pensam em uma nota para cada um deles, tá? Então, tendo já vocês clareza da nota, aí vocês acessam, dão uma nota e acabou. Essa é a fase de avaliação. Então, né, essa fase de avaliação vai do dia 20 de novembro a 26 de novembro, tá? E aí pronto, pessoal, porque a partir disso, já aqui a ferramenta calcula a nota para vocês, aí eu já fecho as notas e lanço isso no SIGA A, e aí já vocês teriam, obviamente que quando encerrarem aqui a ferramenta, né, vocês poderão acessar o aprender, aí já vocês têm todas as suas notas, aí já é fácil já vocês saberem qual que é a sua nota definitiva, e aí já teríamos a disciplina encerrada, por falar de alguma maneira, tá certo? Bem, então essa é a questão, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Oi, professor. Então, uma dúvida, rapidão. Sim. Se a pessoa que avaliar o meu trabalho esquecer de avaliar ele, eu sou prejudicado? Não, aí pelo laboratório, não seria não, tá? Não seria prejudicado, não. Aí, no caso, a nota que seria atribuída a mim, qual seria? Se a pessoa que esquecer de me avaliar. Aí eu tenho que avaliar, né? Correto. Aí Perfeito. tranquilo. Não, eu vou ficar atento nisso, né? Se a pessoa não avaliar, obviamente que eu vou estar aí atento, tá? Não preocupe. Mas também, pessoal, tem uma questão, né? Vocês também terão são 2 notas, né? Na verdade, como você bem colocou, né? A nota por postar, né? E a nota por avaliar, tá? Então, né, é justamente isso. Ou seja, é uma questão que, vamos falar, que te obriga a você fazer a avaliação, porque senão, se você não fizer a avaliação, você também fica sem nota,
Dá para entender? Vamos pensar, o Juan mandou o trabalho, mas eu não vou avaliar o trabalho de ninguém. Então, o Juan não tem nota de avaliação, tá? E basicamente é isso. Então, aí o Juan fica com a metade da nota. É isso. Mas, obviamente, que nesses casos eu vou fazer isso, né? Vou dar o restante da nota. Isso aí eu vou estar atento, sem problema nenhum. Tá? Bem, pessoal, mais alguém? Bom, então, olha só. Vou agora compartilhar nosso cronograma apenas para que vocês estejam cientes das próximas atividades, tá? Perdão. Então, vamos lá. Olha só, hoje, dia 12, né? Então, apresentei para vocês esse tema, né? Da estruturação, a questão do trabalho. Aí, a próxima semana, né? Então, vocês têm para fazerem o trabalho, isso, subirem esse PDF lá no recurso, né? Do Moodle. E na última semana de novembro, de 24 a 26, vocês fazem a avaliação. Então, pessoal, como eu já coloquei para vocês, esse aqui, hoje, dia 12 do 11, é nosso último encontro síncrono. Então, daqui para frente, pessoal, vamos fechar a disciplina, é tudo a partir do que vocês fizerem, tá? Por outro lado, pessoal, eu vou também colocar para vocês o seguinte: a partir do dia 27, eu já fecho a questão das frequências. Então, para que vocês, por favor, fiquem em dia com todas essas atividades, tá? E falo todas as de novembro, né? Porque já agosto, setembro, outubro já foi, né? Então, é isso. E, por fim, né? Para que vocês, por favor, se atentem ao seguinte: hoje tem a abinha lá na unidade 4 para vocês registrarem a presença de hoje, tá? Mas, veja o seguinte: quando vocês postarem seu trabalho e quando vocês avaliarem o trabalho do colega, esse é válido pelas 4 presenças aqui, de 17 a 26, tá? Então, esse trabalho, justamente, a pontuação valerá a frequência dessas 4 últimas aulas, tá? Então, é isso, pessoal. É o que eu queria deixar bem claro para vocês, tá? Deixa eu compartilhar agora aqui o Moodle, só para mostrar para vocês o caminho aqui na disciplina, tá certo? Deixa eu só vir aqui. Então, unidade 4, tá? Então, aí vocês vão ver, 12 do 11. Aqui, olha só, deixei de vermelho, pessoal, os prazos para os prazos para avaliação e o valor de cada, tá? E aqui no finalzinho, registrar a presença nesse link, tá certo? Aqui está, esse link aqui leva vocês para a ferramenta para a postagem do plano de aula. Esse link aqui leva vocês para o PowerPoint que a gente discutiu hoje. E esse link aqui para a presença, tá? Então, com isso aí, pessoal, eu realmente acho que encerraríamos, né, nossas atividades síncronas. Aí, tudo agora depende de vocês, tá? Por favor, lembrando, esse último trabalho vale pelas presenças dessas 4 últimas aulas, além, obviamente, dos 2 pontos, né? Aí aparece 10, né? Mas é só vocês transformarem, né? Porque no final, na verdade, vocês têm no total 10 pontos pela disciplina, tá certo? Então, é só isso, vocês acompanharem direitinho essa questão. Obviamente, como sempre, eu estarei muito atento a todas as questões relacionadas com o envio e avaliação, tá? Eu estarei muito atento, porque talvez algum problema no Moodle, ou problema eu
que eu cometi alguma questão, um erro que cometi na configuração, a gente nunca sabe, tá? Então eu estarei muito atento com isso para verificar essa questão, tá certo? Também nos critérios de avaliação, eu também estarei muito atento com essa questão, se alguma coisa não ficou clara, enfim, mas estamos indo, basicamente é isso. E eu só gostaria de encerrar falando o seguinte, pessoal, eu optei por esse laboratório de avaliação porque eu acho que é muito interessante. Entendo que vocês vão, de uma outra maneira, ter uma experiência com relação a isso, a avaliação, e de vocês também vivenciarem, né, como é que poderia, já que a gente falou de jogo, então como é que utiliza ele para uma aula, certo? Então é isso que acho que seria interessante, né, de vocês experimentarem. E quem já experimentou, ótimo, porque então aprimora a habilidade, tá certo? Bem, pessoal, se não houver mais dúvidas, eu acho que eu fico por aqui mesmo, tá? O que vocês acham? Mais alguém? Bom, então, pessoal, só gostaria de encerrar aqui o nosso último encontro síncrono, né? Gostaria de agradecer, primeiro, pela paciência, né, de vocês. Segundo, né, porque vocês estiveram firmes aí, eu agradeço mesmo, tá? Agradeço ao quórum, a atenção, tá? E, bom, obviamente que, como sempre, né, espero ter ajudado em alguma coisa, tá? Em alguma coisa. E, enfim, espero que vocês continuem aí firmes para o próximo semestre, né? Não sabemos como que vai ser, mas muito provavelmente seja já um híbrido, né, entre presencial, seja semipresencial, enfim. Aí estaremos conversando sobre isso, tá certo, pessoal? Eu agradeço, então, agradeço a oportunidade, a gente conversa, estarei à disposição de vocês, no mais, é isso, Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Valeu, professor. Valeu. Obrigado, Muito professor. Obrigado. Tchau. obrigado. Tchau. Valeu, professor. Tchau. Bom final de semana aí. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado a vocês. Até logo.